Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, Sardinha mais uma vez aqui com vocês e hoje vamos falar um pouco de ginástica de condicionamento físico, ou seja, aquelas que buscam aprimorar capacidades físicas específicas. E também vamos falar dos riscos no uso de esteroides anabolizantes. Vamos lá? Sabemos que muitas práticas corporais requerem muitas capacidades físicas específicas, como a força e a velocidade, por exemplo. Você está vendo aí nas imagens alguns exemplos. Vocês conhecem essas atividades? No futebol americano, por exemplo, um grupo de jogadores utiliza somente a força, especializados em bloquear os adversários. Enquanto no outro grupo prevalece a velocidade daqueles jogadores especializados nas corridas, às vezes aí até para a recepção da bola, né? Muito bem. Força e velocidade são duas capacidades físicas que se relacionam em muitos aspectos. A velocidade pode ser entendida como a realização de movimentos no menor tempo possível, bem como uma reação rápida a determinados sinais. Já a força, que pode ser dividida em estática, dinâmica ou explosiva, consiste na capacidade muscular de produzir tensão para vencer uma resistência no ato de empurrar, tracionar ou elevar. Ambas as capacidades são treináveis e, portanto, passíveis de melhora de performance. Em muitos casos, o treinamento de força está associado à busca por aumento da massa muscular, como ocorre com muitos adeptos dos exercícios de musculação. A prática desse tipo de ginástica deve ser orientada por profissionais de educação física, que devem avaliar as relações entre carga, número de repetições e de séries e intervalos para cada indivíduo, contribuindo para a obtenção de melhores resultados e minimizando os riscos de lesões. Muito bem, agora que você já entendeu um pouco sobre essas capacidades físicas que as pessoas buscam tanto aprimorar, vamos falar de um assunto muito sério. Um dos maiores perigos para quem pratica musculação é o consumo de esteroides anabolizantes, assim como também os atletas que utilizam o doping para melhorar algumas capacidades físicas específicas. Os esteroides anabolizantes são drogas que são altamente prejudiciais à saúde. Propiciam ganho significativo de massa muscular em um curto período de tempo, segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID. Esteroides anabolizantes são drogas fabricadas para substituírem o hormônio masculino testosterona, produzido pelos testículos. Eles ajudam no crescimento dos músculos, que é o efeito anabólico, e no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como pelos, barba, voz grossa, etc., que é o efeito androgênico. O que muitos não sabem ou desconsideram são os efeitos colaterais que o uso dessas substâncias pode desencadear, como câncer, diabetes, lesão no fígado, hipertensão, calvície, impotência sexual, entre outros. No caso dos adolescentes, acrescentam-se os comprometimentos de crescimento, desenvolvimento sexual e formação óssea. Por isso, gente, eu separei algumas entrevistas importantíssimas, curtas, mas que vocês precisam assistir, que são muito importantes. Esse medicamento, o esteroide anabolizante, ele é derivado do hormônio masculino testosterona. E eles foram inventados para ajudar o corpo humano a ganhar massa muscular naqueles indivíduos do após-guerra que estavam nos campos de concentração, os prisioneiros de guerra, que eram abandonados na alimentação,
ou após cirurgias grandes de coração e de cérebro. Nós receitávamos, na época que eu me formei, a gente receitava anabolizante para as pessoas no pós-operatório de uma cirurgia de coração, para dar uma força, melhorar a capacidade muscular deles e a força muscular. Até que descobriram que isso podia trazer vantagens no esporte. Então, alguns atletas começaram a utilizá-los. E com isso virou o que virou hoje. Ele é considerado doping nos esportes e é considerado de alto risco nos indivíduos que não têm doença e utilizam esteroides anabolizantes para melhorar a massa muscular do corpo e se sentir esteticamente mais forte. Ele age nas células do corpo, dos músculos, fazendo com que elas aumentem de tamanho e aumentem na quantidade. Então, ele tem essa ação. Na verdade, por que os médicos são contra o esteroide anabolizante? Nós não somos contra o esteroide anabolizante. Nós somos contra o uso indevido, inadequado e de risco. Por quê? É um medicamento. Tudo que é medicamento numa dose pode ser útil, numa supradose pode ser letal, pode ser um veneno. E o que a gente está vendo hoje é os adolescentes, os jovens, a garotada lá dos seus 20, 30 anos de idade, utilizando com finalidades estéticas e pior, comprando na internet ou de indivíduos bandidos que vendem esses esteroides anabolizantes dizendo que não tem nenhum problema, não tem nenhum risco, que usar por um ciclo curto vai trazer benefício estético e nenhum risco para esses indivíduos. Tudo errado. Nós mesmo, como cardiologistas, já temos vários casos de infarto agudo do miocárdio em indivíduos usuários de esteroides anabolizantes com menos de 30 anos de idade. E esses indivíduos infartaram exclusivamente pelo uso do esteroide anabolizante. Existem riscos, por exemplo, de embolia pulmonar, e eu posso lembrar de uma grande atleta que ganhou o Arnold Classic em Ohio há 2 anos atrás, a Fernanda Gutilla. Ela morreu de embolia pulmonar por conta do uso de esteroides anabolizantes. É lógico que ela não sabia que ia acontecer isso. As pessoas usam achando que não vai acontecer nada, mas vai acontecer. Ele pode simplesmente provocar o câncer de ovário, câncer do testículo e câncer do fígado. Além do mais, aumentar a pressão arterial das pessoas de uma maneira definitiva. Ele vai ser um hipertenso que vai ter que ser tratado para o resto da vida. Porque as ações do esteroide anabolizante, por exemplo, ele destrói um hormônio muito importante do corpo humano chamado óxido nítrico, que é o maior vasodilatador biológico fabricado pelo próprio organismo, que faz com que as artérias e os outros vasos sanguíneos se dilatem para o sangue circular livremente. Ele impede o aparecimento dessa substância. Com isso, a pessoa vai ter hipertensão arterial e vai ter o risco de desencadear infarto do miocárdio e as tromboses, porque ele age também nas plaquetas do sangue, que são células da coagulação. Então, esses indivíduos vão ter coagulações no corpo de uma maneira espontânea, provocada pelo medicamento que é o esteroide anabolizante. Nós temos que incentivar atividades físicas desde a criança até o velhinho com mais idade avançada que tiver. Se a pessoa tiver condições físicas, tem que ter atividades físicas, desde o caminhar lento do idoso até as provas mais agitadas de um jovem, quer fazer spinning, quer fazer HIIT, até o próprio CrossFit, que eu tenho algumas dúvidas em relação à sua segurança, também o jovem pode fazer se ele gosta, mas não precisa utilizar substâncias proibidas. Tem tanta substância permitida, mesmo o whey protein, outros aminoácidos, são substâncias que o médico de confiança, um nutricionista de confiança podem prescrever, desde que seja de uma maneira
certa e sem exageros, porque não adianta querer milagres. Eu quero ficar igual um Apolo só fazendo exercício. Não vai ficar, vai demorar para ficar, vai levar um ano. Tem que ter paciência e chega lá. Afinal de contas, o importante é ter saúde. Não é só ter estética, é ter saúde. Nós queremos viver e viver bem com qualidade de vida. Se tomar substâncias proibidas vai te causar danos que você pode tanto morrer de repente, como ficar com uma lesão para o resto da vida. Hipertensão, infarto ou um câncer de fígado. Oi pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que vira e mexe está na mídia. Nós vamos falar sobre doping. A maioria das pessoas acha que doping é o uso de anabolizante, mas não é bem assim. Tem algumas características que a substância precisa ter para ser considerada como doping. Ele é muito mais do que só o uso de anabolizantes. Para ser considerado doping, a substância ela tem que se encaixar em uma dessas três condições. Ou ela causar um aumento ilícito do desempenho físico e dar vantagem competitiva do atleta sobre os outros, que daí entraria o anabolizante, um estimulante, por exemplo. Ela causar prejuízo à saúde do atleta e risco aos demais participantes da competição. Um exemplo que a gente pode usar aí seria o uso de álcool no ciclismo, por exemplo. Não vai dar vantagem, mas vai pôr em risco tanto aquele atleta quanto outros que estão na competição. E terceira característica seria contrário ao espírito do esporte, ou seja, qualquer substância que possa mascarar o uso dessas outras substâncias que eu citei anteriormente, como os diuréticos, por exemplo, que é uma medicação que faz você fazer mais xixi e para o seu corpo eliminar mais rapidamente a substância ilícita que foi usada, ou o uso de drogas, por exemplo, que por serem ilícitas vão contrárias ao espírito competitivo e de união e de saúde do esporte. As substâncias consideradas doping são uma lista bem grande e elas variam de modalidade para modalidade. Algumas substâncias que são consideradas doping para uma modalidade, para outra pode ser usada sem nenhum problema. É obrigação do atleta e de toda a comissão saber quais são essas substâncias. Quando o atleta é testado e esse resultado do teste vem positivo, ou seja, foi achada uma substância considerada doping na urina ou no sangue do atleta, chama-se resultado analítico adverso. Então, um teste de doping positivo, tecnicamente, é o resultado analítico adverso. E esses atletas, eu estou falando de atletas de alto rendimento, atletas que fazem competições nacionais e internacionais, eles têm que estar sempre à disposição dos testes. Esses testes eles não são feitos somente quando você ganha uma medalha ou quando você está no pódio. Ele pode ser feito a qualquer hora, a qualquer momento. Ele pode ser feito na casa do atleta, durante o treino. O atleta ele tem obrigação de estar disponível para qualquer momento ele ser testado. Para regulamentar tudo isso, foi criado em 2003, com participação do Comitê Olímpico Internacional, o Código Mundial Antidoping, que regulamenta os testes, regulamenta as substâncias que são doping, e essa lista de substâncias ela é atualizada anualmente. Então, para um atleta, é importantíssimo que a comissão técnica, que o próprio atleta e que os médicos, treinadores, toda a equipe esteja familiarizada com todas as que são doping para aquela modalidade. Se o atleta, acaso for testado e obter um resultado analítico adverso, óbvio, como tudo, ele pode pedir a contraprova, vai ser aberto um processo, enfim, vai ser feita toda uma investigação para saber se aquele atleta usou a substância de forma intencional ou não. Mas é obrigação tanto de toda a equipe quanto do atleta saber o que ele pode ou não usar. E aí você deve estar se perguntando, e se o atleta precisa de uma substância para benefício da sua saúde que seja considerada doping?
Por exemplo, uma insulina para um diabético, um broncodilatador para um asmático. Aí existe uma coisa que já é considerada, que já é prevista no Código Mundial Antidoping, que é a autorização para uso terapêutico. O atleta, junto com o seu médico e com a comissão técnica, ele vai preencher um formulário para solicitar o uso daquela substância, vai anexar todos os exames que comprovam que ele necessita daquela substância e vai enviar para o comitê. Esse comitê vai analisar e vai aprovar. Diante de uma aprovação, esse atleta pode usar a substância. Aí, quando ele for submetido ao teste, ele tem que apresentar antes do teste essa carta de autorização. Aquela substância, ela vai ser desconsiderada no teste do atleta. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Então, o que vocês acharam? É muito sério o assunto, não é? Sabemos que toda a utilização de substâncias no corpo humano, principalmente se não forem recomendadas por profissionais competentes da saúde, podem causar danos irreversíveis na saúde das pessoas. Então por que arriscar? Por que colocar a sua vida em risco? Vamos pensar muito sobre isso. Não haja de maneira errada. Seja inteligente. E quando falamos de substâncias, falamos não somente da utilização das drogas para ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais, até mesmo por estética. Nós falamos também do álcool, do tabaco, que é o cigarro, e outras drogas lícitas e ilícitas que já estamos cansados de acompanhar nas mídias de comunicação. Logo, parece repetitivo o que eu vou falar. Só que o conselho e conclusão fundamentais que extraímos dessa aula é: não use drogas. A sua vida é o valor mais precioso que você tem. Portanto, preserve-a com os cuidados possíveis. Em outras palavras, cuide da sua vida. Obrigado por participarem de mais uma aula com o Sardinha. Tchau!